Olá, seja muito bem-vindo. Vamos falar de saúde? Tem se cuidado? A gente sabe que agora é uma época bastante importante da gente se cuidar e cuidar de toda a comunidade, né? Então, em falar nisso, se proteja, se for sair de casa, é claro, use a máscara. Hoje a gente vai falar de uma cirurgia bastante conhecida aqui no Brasil. Aliás, é um dos países que mais fazem essa cirurgia, que é a redução de estômago, conhecida também como cirurgia bariátrica. Aqui comigo, ó, na tela, o doutor Hércio para falar com a gente sobre isso. Seja bem-vindo, tudo bem, doutor? Como vai, André? Tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Muito bom ter você aqui com a gente, viu, doutor? Agora eu falei que é uma cirurgia bastante procurada, que é a cirurgia bariátrica, mas em que casos que ela pode ser feita, doutor? Ótima pergunta e já vamos começar com uma questão super importante, né? Porque realmente a gente não pode banalizar esse procedimento e saber que a cirurgia bariátrica tem as suas indicações corretas, né? E eu costumo dizer que a principal indicação da cirurgia bariátrica é quando a pessoa tem mais risco permanecendo com a obesidade do que submetendo à cirurgia. E é claro que para isso a gente tem alguns critérios. O que a gente usa é a sugestão do Conselho Federal de Medicina, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, é em relação ao tal do índice de massa corpórea, que hoje bastante gente já sabe o que significa, o tal A do gente fala IMC. IMC, né? Isso. Que é uma conta que a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado e vamos encontrar um número. Nesse número a gente coloca numa tabela e a gente considera peso normal até 25 quilos por metro quadrado, de 25 a 30 sobrepeso e acima de 30 entramos com a obesidade. Mas ainda assim a gente não pode indicar. Quando a gente pode indicar a cirurgia bariátrica? Quando esse índice de massa corpórea é maior ou igual a 40, que a gente chama de obesidade mórbida, ou quando é maior que 35, sendo que o paciente tem alguma comorbidade. O que seria comorbidade? Uma doença relacionada à obesidade. E hoje está na nossa resolução do Conselho Federal de Medicina 22 comorbidades. O que são Uma essas doenças delas é relacionadas à o obesidade? diabetes, por exemplo. Exatamente, diabetes é importante, mas temos várias. Diabetes, pressão alta, colesterol e triglicérides alto, pedra na vesícula, varizes, asma hoje já entra, apneia do sono, que é uma doença importante que pouca gente dá valor, né? E existem outras menos comuns, mas é uma gama grande de doenças. Se o paciente tem um IMC de 35 ou maior com alguma dessas doenças, a gente já tem indicação de cirurgia bariátrica. Isso do ponto de vista cirúrgico, porque eu acho que a indicação de cirurgia bariátrica é uma indicação multidisciplinar. É claro que o paciente tem que ter indicação emocional, nutricional, clínica, cardiológica, etc, etc. Agora, doutor, muitas pessoas confundem um pouco sobrepeso com obesidade. O senhor falou também desse cálculo aí do IMC, né? Então, não é para qualquer pessoa. Às vezes a pessoa está com sobrepeso, ela pode adotar outras medidas em vez da cirurgia bariátrica. Exatamente. Quando a gente acredita que o risco da cirurgia é maior do que o risco da pessoa permanecer daquele jeito, né? Por exemplo, quando a pessoa pode até ser obesa, a pessoa tem obesidade, mas não tem uma dessas doenças. A gente acaba não indicando a cirurgia. Agora, o senhor falou dos riscos, né, doutor? Existem, no começo ainda se tinha muito medo, né? A gente vê que avançou muito essa questão da cirurgia. Existem riscos ainda? Claro, toda cirurgia tem risco, né? E ainda a cirurgia bariátrica é considerada uma cirurgia de grande porte. Mas melhoramos muito, né? A cirurgia bariátrica moderna, vamos dizer, tem mais de 30 anos aí, e a gente vem evoluindo desde então, né? Eu já faço cirurgia bariátrica há 18 anos. Então a gente percebe uma nítida evolução e diminuição de riscos e comorbidade, riscos e morbidade da cirurgia, que é complicações da própria cirurgia. Agora, doutor, existe uma preparação para o paciente, né? Não é só ser encaminhado, não, para uma cirurgia. Tem uma preparação antes desse processo cirúrgico, não é? Com certeza. Eu costumo dizer, André, que a preparação e o acompanhamento depois da cirurgia são tão ou mais importantes do que a própria cirurgia. As pessoas colocam muito foco no ato cirúrgico, mas talvez no processo de emagrecimento esse seja uma pequena parcela. Porque a preparação é fundamental, porque o paciente tem que entender que ele vai mudar de vida, né? É claro que eu espero que seja para melhor, né? Então ele tem que passar por vários exames e avaliações obrigatórias de pelo menos psicólogo ou psiquiatra,
nutricionista ou nutrólogo, cardiologista, pneumologista, endocrinologista e outras especialidades que se fizerem necessárias para aquele caso específico do paciente. É um assunto E o bastante acompanhamento... sério, né, doutor, quando a gente fala desse tipo de cirurgia. Aliás, qualquer uma delas, mas é uma cirurgia que envolve outros especialistas também. O senhor falou da importância do psicólogo, do psiquiatra, porque ele muda radicalmente de vida, né? Ele vai adotar novas medidas, novos comportamentos, né? É uma mudança, uma guinada, a gente pode dizer assim. Exatamente. É engraçado que no consultório, a primeira pergunta que eu faço para os pacientes é assim: está preparado para uma mudança importante na sua vida? Né? Eu falo que a vitória é do paciente, a cirurgia vai ajudar o paciente, mas quem vai conquistar isso é o próprio paciente. Então, realmente, eu falo que a palavra seria mudança de hábito de vida. Eu acho que esse é o X da questão. Agora, doutor, a pessoa que, né, que passou por essa cirurgia tem um tempo de recuperação aí, tem muitos mitos ainda envolvendo esse tipo de cirurgia, como queda de cabelo e outros problemas. Isso acontece mesmo ou é realmente mito, como eu falei? Não é mito, não. Na verdade, eu falo que, diferente de mito, eu falo que o último preconceito aceito no Brasil é a obesidade hoje, né? Porque o resto a gente tem até lei para isso e a obesidade Sim. a gente acaba não tendo, né? Mas durante essa mudança de hábito de vida vão acontecer algumas coisas, por isso o acompanhamento pós-operatório. Então, por exemplo, queda de cabelo que você falou é uma coisa importante e vai acontecer. Mas não acontece somente na cirurgia bariátrica. Eu falo que se o paciente fizer uma dieta super importante e conseguir perder muito peso num tempo pequeno, ele vai ter queda de cabelo, né? Então, eu Tem acho que isso é perdas e tem muito... ganhos aí, né, doutor? Tem perdas e ganhos. Exatamente. Então, assim, ele vai tomar uma vitamina, ele vai ter um acompanhamento. Isso é uma coisa temporária, né? É isso que eu ia Entendeu? perguntar para o senhor. Essa suplementação com vitaminas é para a vida toda ou é só uma reposição temporária? A suplementação normalmente é para a vida toda. Todos os pacientes, em basicamente todas as técnicas cirúrgicas. Tem algumas técnicas que talvez não precisassem ou não precisem, mas são técnicas que a gente não anda fazendo mais atualmente, entendeu? Então, assim, eu acho que se a gente colocar no contexto geral, o paciente, eu preciso tomar uma medicação pro resto da vida? Sim, ele precisa tomar um polivitamínico pro resto da vida, que é uma coisa muito tranquila. É um polivitamínico que compra em qualquer farmácia, com custo acessível, tranquilamente. Agora, doutor, a gente falou um pouquinho dos efeitos dessa cirurgia, mas como que ela se dá? Eu falei em redução do estômago, como ela é popularmente conhecida. É assim mesmo? Se reduz o estômago? O que acontece? Vamos entrar um pouquinho em técnica agora, né? Existem inúmeras técnicas. O Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil, ele regulamenta 4 técnicas aprovadas para a gente poder fazer. Eu não vou falar das outras, que são outras técnicas, são experimentais, teriam que ser feito em pesquisa, em universidades, etc. Mas as 4 técnicas que a gente pode fazer, a gente tem uma que a gente chama de cirurgia do intestino, que se faz muito pouco no mundo hoje. 0,5% das cirurgias bariátricas no mundo são essas cirurgias, chamada duodenal switch, em que a gente faz um desvio muito grande do intestino. E aí a cirurgia funciona super bem, perde peso, melhora as doenças, porém, existem efeitos indesejados que são difíceis para os pacientes. Então, o paciente tem diarreia, pode ter desnutrição, esse sim, a reposição de nutrientes aí é muito importante, às vezes precisa de mais do que só um polivitamínico. Existe uma outra cirurgia chamada banda gástrica ajustável, que é uma cirurgia também que se fazia muito antigamente, se fez muito nos Estados Unidos, em que eu coloco uma prótese de silicone, seria o anel, né? Que eu aperto o estômago como um anel para formar como se fosse uma... Ficou mais conhecido esse anel, né? Esse método, né? No começo ficou mais conhecido, né? É que, na verdade, o pessoal confunde, o leigo acaba confundindo a banda, que é um anel, com um anel que se colocava em outra cirurgia chamada bypass gástrico, que eu vou explicar, que hoje praticamente não se coloca mais. Alguns médicos ainda colocam. Então, o pessoal fez muita confusão entre os dois métodos, entendeu? Entendi. Então, assim, essa banda, não, eu não diminuía o estômago, eu não cortava, eu não tirava nada, eu simplesmente colocava esse anel lá. Tá? Então, como é uma prótese, por isso que a gente vem diminuindo a colocação de prótese, porque prótese é uma coisa que a gente vai ter que lidar com ela o resto da vida. Hoje em dia até é difícil de encontrar a prótese para a gente colocar. Tá? Então, sobram outras 2 cirurgias que são as mais realizadas. 99% das cirurgias feitas no Brasil são ou uma ou outra. Uma é o bypass gástrico, que eu falei para você, que antigamente colocava anel, hoje não se usa mais, praticamente
Todos os cirurgiões que eu conheço acabam não colocando, uma ou outra, ainda em casos específicos, acabam colocando, em que a gente faz uma divisão do estômago, então seria uma redução, né? E eu faço um pequeno desvio do intestino, mas não a ponto de eu ter aquelas complicações ou efeitos indesejados que eu tenho na Igual do cirurgia do outro intestino. método, né? Entendi. Isso. Então, É assim, menos é uma cirurgia que se o agressivo. paciente... Isso, se o paciente comer direitinho, ele vai ter um hábito intestinal normal e a reposição de vitamina é muito mais tranquila. Agora, o Né? senhor falou em Então, a gente comer quer direitinho. Pode concluir, doutor, depois eu pergunto, perdão. porque, assim, se o paciente fala, não, eu não quero mudar a minha vida, eu falo, ele não está apto para fazer uma cirurgia. Porque eu costumo falar que a gente opera a barriga e não a cabeça. É. Então, a cirurgia vai estar toda, vai dar todo o subsídio para eles. Não de Mas nada adianta, né? não adianta. Inclusive, existe o reganho de peso a longo prazo, né? Que se o paciente não mudar. E Então, é muito então difícil que esses pacientes realmente tenham essa consciência, porque a gente está falando de mudança de vida, vai mais à vontade do próprio paciente mesmo do que dos especialistas, mas às vezes é um pouco difícil, porque ele vem, às vezes a pessoa já está na fase adulta, com mais de 30 anos, com estilo de vida aí que passou boa parte do tempo fazendo certos comportamentos. O senhor percebe uma certa dificuldade nisso? eu acho que sempre a vitória é do paciente, né? Mas se a gente for colocar, por exemplo, assim, os pacientes perguntam, qual que é o melhor método para eu perder peso e manter a perda de peso a longo prazo? Sem dúvida nenhuma é a cirurgia bariátrica e ela não tem nenhuma comparação com outros métodos que eu possa utilizar. E eu falo que é por causa de duas coisas. Primeiro, que é uma coisa normalmente definitiva, apesar de algumas técnicas eu poder reverter, né? Mas seria para o resto da vida. E segundo, que a cirurgia tem um efeito metabólico. O pessoal fala muito de metabolismo hoje em dia, de termogênico, etc. Mas realmente eu acredito que uma coisa acaba mexendo com o metabolismo, e a gente tem estudado esse metabolismo, e cada vez se estuda mais, e a gente vê que precisa aprender mais ainda. E essa coisa seria a cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia bariátrica, além de eu diminuir o estômago, mexer o intestino, né? Depois tem outra técnica que eu preciso falar um pouquinho que eu não terminei de falar, Vamos falar. que é o sleeve. A cirurgia vai mexer com hormônios, com receptores que vão mudar o paciente. Então, a cirurgia vai tirar fome, diminuir fome, mas não. Eu falo que tira fome, mas não tira vontade de comer, que é diferente, né? Que é uma coisa emocional. A cirurgia vai melhorar gasto energético basal, né? Porque todo paciente que briga com obesidade tem aquele amigo que come mais que o paciente e é mais magro, que dá raiva, Sim, né? que a gente fala é magro Então, de ruim. Isso. Então, o que acontece? A cirurgia vai tentar melhorar um pouquinho isso. Então, é claro que o paciente tem que mudar de vida, mas a cirurgia é um ótimo empurrão para essa mudança de vida, né? E eu só vou terminar das técnicas, eu falei do bypass Sim, gástrico, se todo mundo quer vamos saber falar do também. outro método. O bypass gástrico e o outro método é um método mais novo, mas que foi a gente começou a fazer mais recentemente, chamado sleeve, ou gastrectomia vertical, em que eu só mexo no estômago. Nessa cirurgia, eu só tiro um pedaço do estômago, né? Então, eu diminuo. É uma técnica restritiva. Eu diminuo a quantidade que o paciente consegue comer, mas também tem um pouco de efeito metabólico que eu falei, porque quando eu tiro o fundo do estômago, eu mexo com alguns hormônios que vão acabar ajudando aí também nesse processo de emagrecimento. Então, na verdade, hoje a gente acaba usando uma dessas duas técnicas, basicamente, ou bypass gástrico, ou sleeve, ou gastrectomia vertical. Certinho. Doutor, o senhor falou um pouquinho rapidamente sobre novos hábitos, a comida também. Eu ouço muitos relatos que as pessoas comem bem menos. Inclusive, eu tenho uma amiga que eu vi assim, o pratinho dela, né? Não é nem de criança, é bem pouquinho mesmo, né? Isso é nos primeiros momentos ou não? Eu vejo, nossa, vai Sim. comer só isso? Eu até falava isso para ela, você vai comer só isso? Na verdade, né, é um processo de mudança de comportamento alimentar, né? Então, assim, realmente, o começo é bem Será agressivo. que não cabe mais, doutor, comida? Na verdade, assim, eu falo que hoje em dia, a grande maioria de nós comemos mais do que precisamos, isso é verdade. Esse é um problema. Eu falo que a obesidade é a doença do século. E eu falo que nós estamos indo contra uma coisa que era até faz parte da preservação da espécie humana, né? Até um ponto para a gente falar aqui hoje também, né, doutor, sobre essa doença do século, né? Vamos falar disso também. Com certeza. Uhum.
Tá? Então, o que acontece? No começo, a gente tem uma restrição mais importante, mas passou. Hoje em dia, a evolução é até mais rápida do que era antigamente. Então, assim, cerca de 30, 45, 60 dias, o paciente está comendo praticamente normal, porções menores. A gente acha que as porções que a gente come são as corretas. Está errado. As porções não precisam ser generosas e grandes como a gente está habituado hoje em Não dia. precisa lotar o prato. Não precisa. A gente vai em restaurante, agora vai mudar por causa da pandemia, mas a gente vai em restaurante que a gente faz o prato, você pode perceber que os pratos são enormes. A gente quer pegar de tudo, né? Exatamente, exatamente. Então a gente tem que mudar, acabar mudando esses hábitos aí, porque realmente não são hábitos saudáveis. Agora, o senhor falou um pouco da alimentação, o exercício físico, depois dessa cirurgia é importante também que a pessoa também comece a fazer, ou ela tem que esperar um pouquinho para começar a fazer alguma atividade? Hoje em dia a gente faz normalmente a cirurgia por videolaparoscopia, que são pequenos cortinhos no abdômen, e o paciente anda no mesmo dia da cirurgia, com 30 dias ele está jogando futebol. Olha que bom. E a gente fala, o exercício é para a cirurgia? Não, o exercício é para todo mundo, eu falo. O exercício é importante para todos, não é para quem faz a cirurgia, é para todo mundo, obeso, magro, novo, velho. Por quê? Porque a gente precisa prever um tal de músculo. E o músculo não é para ficar forte, não. É músculo para a gente poder mastigar, para poder engolir, para poder ir no banheiro, para tudo, entendeu? Para dar mobilidade, então, exercício... né, doutor? Também. Exatamente. Agora, doutor, a gente falou um pouquinho da obesidade, né? O senhor trouxe essa preocupação, que é um dos males que a gente enfrenta hoje na vida moderna. Eu percebo muitos jovens já obesos. Isso é uma preocupação também da medicina? Sim. Inclusive, assim, hoje a cirurgia bariátrica, que a gente sabe que é uma técnica para a gente deixar sempre para os casos mais graves, a gente já pode indicar para pacientes com 16 anos de idade. Eu falo que a cirurgia bariátrica, eu falo que fico feliz quando eu mudo o supermercado da família, eu mudo a despensa da família. Porque, normalmente, pai e mãe obesos, os filhos têm uma enorme probabilidade de ser obeso. E não só a questão genética, porque eu falo que a obesidade é multifatorial, tem fator genético, emocional, social, cultural, etc., mas pelo estilo de vida da família. Então, a gente tem que aproveitar... Hábitos alimentares errados, sedentarismo, né? Exatamente. Né? Hoje, assim, e a indústria percebeu que açúcar e gordura a gente gosta, né? É o que mais a gente gosta. E é o que mais faz mal. Não, e eu falo que isso é um resquício da nossa genética lá dos antepassados, né? Porque realmente nós somos feitos para comer, né? A nossa genética é praticamente igual do tempo das cavernas lá. Então, qualquer animal que a gente ofereça a quantidade de comida além do necessário, ele vai ingerir. Seja ele cachorro, né? Que é outra preocupação, né? A obesidade de animais domésticos, etc. Hoje já é uma preocupação. Já também, né, doutor? Porque a gente come e quer dar para eles também, né? Ô, doutor, é o reflexo da casa. É o reflexo. O senhor acredita que a educação alimentar também nas escolas é bastante importante para que desenvolvam pessoas mais conscientes e tenham uma outra relação com a comida? Muito. Acho que você tocou num ponto super importante, André. Faz 18 anos que eu trabalho com obesidade, como eu falei. E eu achava que essa relação que a gente tem com a obesidade fosse melhorando. Eu sou descendente de italiano, né? Italiano, se a criança tá magrinha, eu lembro da minha avó falando: esse menino vai ficar doente, não, dá comida para ele, não tem jeito, né? E a gente tem que mudar essa percepção, né? Se a gente for avaliar, hoje no mundo existem 2 vezes mais pessoas obesas do que desnutridas. Então, claro que nós temos que brigar contra a fome, contra a desnutrição, nós temos que brigar com a obesidade, hoje que talvez é uma das doenças que mais matem no mundo com as suas comorbidades, entendeu? Se a gente colocar as comorbidades, as doenças de infarto, derrame, trombose, etc., a obesidade mata mais até que câncer. E quando a gente fala em câncer, a gente quase morre. É um problema real, de susto, né? de nervoso. Mas quando fala obesidade, eu estou bem assim, né? Eu me aceito o meu corpo, eu consigo fazer minhas coisas. A gente tem que ligar que é muito mais a questão estética, né? Vai com a saúde, porque o senhor falou de algumas doenças que podem desencadear, hipertensão, diabetes, atrapalhar o sono, também o senhor citou a apneia. Então, não é uma questão estética de aceitação, a gente sabe que tem esses movimentos bastante importantes também, né, contra a gordofobia, mas também tem a questão da saúde. A gente tem que saber separar essas questões também, né, doutor? Exatamente, né? Por quê?
Porque aquela questão, não, as pessoas falam, eu aceito, não tenho problema. Eu falo assim, que não é problema algum a questão estética, ou eu falo esteticamente aceito pela sociedade, porque os critérios mudaram, né? Antigamente o gordinho era capa de revista, era bonito. Sim, Isso foi os mudando com o quadros tempo. da Renascença a gente via as modelos mais gordinhas mesmo, né? Aí com o passar foi mudando, agora esqueléticas, agora está voltando um pouquinho mais, né? Que até passou do ponto, né? Porque antigamente era questão de saúde, de dinheiro, né? O paciente que era mais obeso tinha dinheiro para comprar comida, para comer mais, né? E essa questão foi mudando, a gente não foi percebendo. E hoje as modelos, elas têm um IMC que a gente considera doença, Sim. né? Então é muito importante a população entender isso, né? E buscar uma vida saudável. Porque eu falo que o importante não é viver muito, é viver com qualidade de vida. E para viver com Viver sem qualidade de doença, né, vida, doutor? exatamente, a obesidade atrapalha bastante, eu garanto para você. Agora, doutor, uma dúvida que eu fiquei aqui também na questão da cirurgia, depois que a pessoa passa por essa cirurgia, né, pela redução do estômago, por exemplo, algumas doenças que o senhor citou, diabetes, hipertensão, elas acabam tendo um melhor controle e às vezes até desaparecem? Esse é o grande X da cirurgia, eu falo. Eu falo que às vezes eu começo a olhar os exames dos pacientes meus no pós-operatório, eu falo, olha, eu fico muito feliz de ver você bem, ver você feliz, tal, mas esses exames aqui também fico muito feliz de ver, porque realmente a melhora das comorbidades, principalmente diabetes mellitus tipo 2, né, que hoje existe a cirurgia metabólica, que a gente chama, que é uma cirurgia que não é nem pensando na perda de peso, e sim para o controle do diabetes, né? A melhora é muito grande. Eu não gosto de falar de cura, que cura é uma palavra muito forte, eu acho. Sim. Mas a O resolução controle. completa, o controle total é impressionante, né? Quando a gente fala apneia, pressão alta, colesterol, triglicérides, o diabetes, então, nossa, melhora muito os exames dos pacientes. É muito gostoso, é muito legal de acompanhar e ver esse resultado. Essa melhora, né? Essas pessoas, esses pacientes entrando aí pelo caminho da saúde, né, doutor? Doutor, queria agradecer ao senhor. Infelizmente, nosso tempinho, reduziu. Em falar em redução do estômago, nosso tempinho caiu, terminou o nosso programa. Foi uma conversa muito produtiva. Muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente e seja sempre bem-vindo aqui no nosso quadro Saúde e a Vida. E eu agradeço muito, é muito bom poder falar de obesidade, falar de cirurgia bariátrica, que é uma coisa que eu adoro, e acho que é importante a gente esclarecer a população, que é esse nosso principal objetivo. Obrigado Agora mesmo. eu vou aproveitar que eu estou abusadinha e vou fazer um outro convite para o senhor, tá bom? Claro, estou aqui. Volte sempre que quiser. Estou às ordens, só me chamar que eu apareço, tá bom? Tá certo, e você também, fique sempre comigo. Muito obrigada pela companhia de hoje. Até nosso próximo encontro. Fique bem. Tchau.